Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 2, o versículo de número 4. Assim está escrito: Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Estas foram palavras de Jesus dirigidas a Maria, sua mãe, numa ocasião em que Jesus e os seus discípulos foram convidados para umas bodas em Caná, uma festa que estava se realizando, e convidaram Jesus, seus discípulos, a mãe de Jesus também. Enfim, era alguém que as pessoas tinham alegria de ter participando naquela festa. Jesus não fez nenhuma oposição. Jesus foi àquela festa, reuniu-se lá com aquelas pessoas e o andamento da festa estava dentro da normalidade. Tudo acontecia conforme havia sido programado. As coisas, cada uma no seu lugar, os convidados, as famílias, enfim, a alegria, a satisfação das pessoas, todas em volta ali. E a mãe de Jesus, não sabemos de que forma, mas ela tomou conhecimento de uma situação que, se não houvesse para ela uma solução, iria trazer grandes aborrecimentos no decorrer daquela festa. Bem, o que foi que a mãe de Jesus descobriu? Maria. Ela entendeu, certamente alguém estava conversando, e ela captou aquela conversa por causa da percepção, a afinidade. Isto é uma coisa muito boa, a pessoa tem afinidade, tem uma sensibilidade para captar e discernir logo as situações de momentos ou as dificuldades que se aparecem. E ela tinha essa característica, isto é, uma virtude da pessoa. Existem pessoas que têm isso, eles pegam as coisas assim no ar, no estalo. Ela era uma dessas. Ninguém descobriu isso, ninguém comentou sobre isto aparentemente. Mas ela, ao descobrir, chegou a Jesus e disse para ele o seguinte: olha, não tem vinho. Não tem vinho. Jesus, até ali, não tinha feito ainda nenhum milagre, tinha, na verdade, começado, sim, o seu ministério, já tinha chamado os seus discípulos, estava começando a sua caminhada, mas não tinha ainda realizado um milagre de tal forma que alguém pudesse vê-lo e diz: não, ele fez um milagre lá, ele pode fazer um milagre aqui. Mas Maria, que guardava no coração aquelas palavras quando do nascimento de Jesus, dita pelo anjo, dita pelos pastores, dito por aqueles sábios que foram do Oriente, ditas por Simeão, por Ana e tantos outros que ali estavam naquela ocasião, ela guardava no coração e conferia todas estas coisas. E agora eles estavam ali diante de uma situação como esta, uma situação festiva, de alegria, mas de repente surge ali algo inesperado que foge do controle das pessoas. E o que aconteceu? Diz ela, faltou o vinho. O vinho era uma das partes principais da festa. Trazia alegria para o povo. Vinho significa alegria, trazia alegria para o povo. E chegar em determinado momento dizer, acabou o vinho, acabou o brilho da festa, acabou parte daquela alegria. E aí, então, as coisas poderiam ficar um pouco mais difícil entre os convidados e um transtorno entre a família. Porque algo que não deveria acontecer, estava acontecendo. Mas Maria disse isto a Jesus.
E Jesus deu uma resposta para ela, sua mãe. Deus abençoe a irmã Maria Amélia. Ela disse para Jesus, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Com esta palavra de Jesus, nós entendemos aqui que Jesus estava no controle da situação. Sem demonstrar, sem chamar a atenção para si, mas quando Maria disse para ele, não tem vinho, ele diz, que tenho eu contigo, mulher? E ele dá a resposta, olha, ainda não é chegada a minha hora. Por aí nós entendemos que chegaria o momento em que esta hora que Jesus está falando aqui, ela haveria de chegar. Mas naquele instante em que Maria lhe disse, ainda não era a hora de Jesus. Então observe que tudo tem a hora para acontecer. Ora, se para Jesus tudo funcionava dentro da hora, a hora aqui para Jesus não é a hora como nós marcamos, a hora do relógio, a hora cronológica. Não. A hora para Jesus significava o tempo no sentido de kairos, o tempo da presença, o tempo da manifestação, o tempo de Deus, quer dizer, a hora de Deus agir. Então ele disse o seguinte, ainda não é chegada a minha hora. Bem, passou-se. O texto bíblico não nos informa quanto tempo passou desde o momento em que a mãe de Jesus disse para ele, notificou ele esta situação, e o momento em que ele começou a se movimentar. Porque ele disse, ainda não é, como quem diz, mas vai chegar a minha hora. Porém, ainda não é a minha hora. Então, deveria aguardar mais algum tempo. E o que a mãe de Jesus chegou foi, disse aos serventes, olha, fazei tudo o que ele disser. O que ele pedir para vocês, vocês podem fazer. Maria tinha convicção, tinha certeza e confiava em Jesus, porque ela disse que ele era Senhor. Então ela tinha no coração isto. Por isso que ela deu aquele conselho aos serventes. O que ele disser, vocês façam, vocês obedeçam. E eles atentaram para o que Maria tinha dito e ficaram na expectativa. Passado algum tempo, chegou a hora de Jesus. Chegou a hora de Jesus. Jesus não se antecipou e nem se delongou. Jesus, como sempre, ele age na hora e no momento certo, nem antes e nem depois. Nós é que às vezes, em algumas situações, para nosso benefício, nós queremos ou antecipar ou adiar. São as duas situações. E muitas das vezes não queremos nada de momento, mas queremos que seja antes da hora ou depois da hora. Antes da hora não é bom para nós. Por quê? Porque antes da hora nós não sabemos avaliar, valorizar as coisas que se chegam a nós e podemos perder grandes oportunidades. Depois da hora não é possível porque já passou a oportunidade e aí então não há mais o que fazer. Então as coisas de Deus, elas funcionam dentro desta hora, que o Senhor sabe qual é a hora, qual é o momento, qual é a forma de ele agir. E foi o que Jesus disse aqui para Maria, ainda não é chegada a minha hora. Mas como eu disse, não sabemos o tempo, mas chegou o momento em que Jesus passou por ali, ele viu 6 talhas de pedra, para as purificações dos gentios, estas 6 talhas de pedra que estavam ali, era para a purificação dos judeus, diz que nelas cabiam 2 ou 3 almudes, e Jesus pediu a eles então que enchesse aquelas talhas
de água. Então eles encheram, eles obedeceram a Jesus. Eles estavam atentos ao que Maria disse. E certamente quando Jesus chegou, eles entenderam que aquele era o momento. Eles não tinham o que fazer. Não tinham aonde buscar. O que eles tinham que fazer era atender a ordem de Jesus. Então diz aqui, então eles encheram de água, terminaram de encher, completou-se a água. Jesus não deu nenhuma palavra mágica, Jesus não movimentou aquela água, Jesus não levou a água num compartimento oculto, não. Jesus continuou aonde estava. Terminou de encher de água, terminamos. Então agora tirai e levai ao mestre-sala. Eles tiraram a água que eles colocaram ali e vão levar ao mestre-sala. Quando eles levam ao mestre-sala, não é água, é vinho. Então Jesus transformou a água em vinho. E o mestre-sala, quando provou aquela água feita vinho, ele não sabia de onde viera, mas os serventes sabiam que foram quem colocaram a água lá. Mas ao tirar, era o vinho puro, verdadeiro. E ele então disse, ele provou e disse, olha, e chamou o mestre-sala, o esposo, e disse, olha, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, quando já estão quase que fartos, então coloca o inferior, porque não faz diferença. Mas ele diz, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Quer dizer, tu inverteste a ordem, quer dizer, o vinho inferior veio primeiro, e o vinho superior está vindo agora no final. Então veja que as coisas que Jesus faz, sempre elas são melhores, elas são superiores. O vinho que as pessoas tinham feito, da colheita da uva, da conserva, ou seja, do lugar onde colocaram, para que aquilo fosse fermentado e tivesse boa qualidade. Quanto tempo demorou aquilo para se fazer? De Jesus não demorou nada. Não precisou pegar uva. Jesus pegou água e transformou a água em vinho e foi dado ao povo para beber. O que me chama a atenção aqui, apesar de louvar a Deus por este milagre que aconteceu, que socorreu aquela família, aqueles convidados, e que não houve ali nenhuma frustração, nenhuma tristeza ou decepção numa festa, acontecer essas coisas, fica marcado. Em qualquer tempo que a pessoa lembra daquela festa, lembra o que aconteceu lá, e aí fica assim, pois é, aquele pessoal lá que deu a festa lá, eles não souberam avaliar as pessoas que iam. Mas aqui, a presença de Jesus fez a diferença. E a hora de Jesus fez a diferença. Então, o importante entender que em todas as ocasiões da nossa vida, nós precisamos convidar Jesus. Nós precisamos ter Jesus conosco, sempre conosco. E quando em qualquer situação que estivermos, não é preciso apressar Jesus para fazer as coisas. Jesus já está na hora de fazer. Não, não precisa. Jesus sabe qual é a hora dele. E na hora dele, não vai precisar ninguém dizer a Jesus o seguinte, olha, Senhor, chegou a sua hora, é agora o momento. Não. Com Jesus não precisa isso. Jesus não precisa ser empurrado, não precisa ser mandado, não. Jesus sabe o que fazer. Jesus sabe a hora que fazer. Jesus sabe como fazer. Então ele disse, ainda não é chegada a minha hora. O evangelho escrito por João, em várias oportunidades, ele fala sobre esse tópico de Jesus, ainda não é chegado a minha hora. Então Jesus sempre trabalhou dentro do horário de Deus, o propósito de Deus na vida dele. Ele não trabalhou a esmo, sem saber a que horas estamos, o que precisamos fazer agora, o que precisamos fazer. Não, não, não. Jesus sabia o que fazer em cada momento. Deus abençoe, Késia Araújo. Então aqui ele disse, ainda não é chegada a minha hora. Mas quando chegou a hora,
ele fez a diferença. Quando Jesus chega, o ambiente muda. Quando a hora de Jesus chega, o milagre acontece. Quando o milagre acontece, a glória de Deus se manifesta. Quando a glória de Deus se manifesta, as pessoas passam a crer em Jesus. Então veja como uma coisa está ligada à outra. Mas tudo tem a hora certa para acontecer. Nós que somos limitados no tempo e no espaço, queremos que as coisas aconteçam para ontem. Mas não é assim com Deus. Com Deus tem o tempo e a hora certa das coisas acontecerem. Então vamos a alguns exemplos de Jesus aqui em João. No capítulo 2, versículo 4, onde ele diz, ainda não é chegada a minha hora. No capítulo 7, o versículo 6, está escrito assim. Quando os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Quer dizer, Jesus disse, o meu tempo. Tempo aqui pode ser a hora também, o momento de agir. Né? O tempo. Pois é, quer estar dizendo aqui, tudo tem um tempo. E na Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas e todo o propósito debaixo do céu. No capítulo 7, o versículo 8, ele diz, subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Jesus não era aquele que vai com a multidão, vai no oba-oba, não. Jesus tinha a sensibilidade de entender o momento e a hora certa das coisas acontecerem e de ele caminhar. Ele não dava um passo sequer sem que houvesse o acordo, a aprovação do Pai. Esta era a conduta de Jesus. No capítulo 7, o versículo 30, ele diz, procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Veja, as pessoas foram para prender Jesus, mas ninguém teve coragem de pôr a mão nele. Por quê? Jesus ofereceu resistência? Não, não era chegada a hora dele. Então está provado que as coisas só acontecem no tempo de Deus. Os homens queriam fazer, mas Deus não permitiu. E eles não puderam ir contra a vontade de Deus. No capítulo 8 de João ainda, o versículo 20, está escrito assim, essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. As pessoas estavam em volta dele. Para pegar Jesus, se fosse olhar humanamente, era fácil. Ele estava no meio das pessoas. Mas só que não era isto. O problema era a vontade de Deus, o tempo de Deus, e Jesus estava em sintonia com o Pai a respeito deste tempo. E no capítulo 17, o versículo 1, observe agora. João 17, versículo 1, ele diz assim, quando ele fez aquela oração sacerdotal. Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Agora ele disse, é chegada a hora. Anteriormente ele disse, ainda não é chegada a minha hora. Mas agora chegou a minha hora. E um outro texto é em Mateus, capítulo 26, o versículo 45, está escrito assim. 26, 45. Então, chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes, dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Então, o que dizer com isto? Que tudo tem a hora certa para acontecer. Nada acontece fora do propósito e da permissão de Deus. As coisas só acontecem dentro da vontade e do tempo de Deus. Nós, às vezes, queremos apressar, queremos correr, queremos subir o topo, queremos galgar a posição, queremos fazer e acontecer. Mas se não for a hora de Deus na nossa vida,
todo o nosso esforço será perdido. E nós vamos ficar envergonhados, porque vamos começar a falar alguma coisa que não vai acontecer. E falamos uma, falamos duas, falamos três, e caímos diante das pessoas como alguém que o que fala não se escreve, porque nada acontece. Com Jesus era diferente. Quando Jesus falava, as coisas aconteciam. Por quê? Tudo tinha hora certa. Deus abençoe, pastor Gabriel Ferreira. Tudo tem a hora certa. Ele disse, ainda não é chegada a minha hora. Jesus não mudava uma vírgula antes de chegar a hora dele. Mas quando chegava a hora de Jesus, ninguém o detinha. Ninguém segurava. Ninguém impedia. Por quê? Era a hora de Jesus manifestar-se. Se eu e você, à luz do exemplo de Jesus que está aqui registrado na Escritura, se nós tivermos afinidade na comunhão espiritual com Deus, de ter essa percepção, esta sensibilidade espiritual em Deus, para não movermos uma palha sem que esteja o tempo de Deus para nós, olha, nós não teríamos muitas derrotas na vida. Nós não passaríamos por muitas aflições e sofrimentos por conta da nossa precipitação. Porque nós sofremos, a maioria das vezes, é por causa da precipitação. Nós queremos fazer as coisas no nosso tempo. Só que o nosso tempo, ele não está sincronizado com o tempo de Deus. Então, o que governa na vida de um cristão não é o tempo cronológico, é o tempo kairós, é o tempo da presença de Deus, a operação de Deus. É quando Deus decide agir. E quando Deus decide agir, não é preciso ficar programando um dia, uma semana, um mês, um ano e várias coisas, programar para a coisa acontecer. Não. As coisas de Deus, quando chega a hora, Deus abre os céus, se manifesta, a coisa acontece e os resultados aparecem. Ah, mas não avisou ninguém. Não, as coisas de Deus é assim. Não precisa avisar. Olha, tal dia vai haver aqui um mover de Deus. As pessoas falam muito isso. Olha, não falte tal dia porque o mover de Deus vai ser grande. A glória de Deus vai descer. As pessoas creem, vão lá, chega lá, passa vergonha. Não acontece nada. Tem dia que as pessoas olham assim, não vê nada. Não tem expectativa de acontecer nada. De repente, os céus abrem, a glória desce, o mover de Deus acontece, quem está presente é beneficiado, recebe uma experiência espiritual profunda, e quem estava esperando o dia certo para acontecer, ficou de fora, perdeu a oportunidade. Então nós precisamos aprender com Jesus aqui, que tudo tem hora certa. Jesus estava na festa. Maria falou para ele, ó, acabou o vinho. Se fosse eu, você, ou qualquer um de nós que estivesse lá na festa e que a gente fosse próximo da pessoa lá que estava dando essa festa, ou este casamento, essas bodas, a gente logo ficaria preocupado. O que vamos fazer agora? Onde é que vamos encontrar vinho? Será que tem algum lugar aqui aberto? A gente possa correr? O que vamos fazer? Vamos se movimentar. A gente não pode deixar o povo perceber. E aí todo mundo ficava apavorado, desesperado, e sabe que na pressão ninguém faz nada. A pressão paralisa as pessoas. Elas querem fazer tudo ao mesmo tempo e no fim não faz nada. Por quê? Porque a pressão vem e paralisa a pessoa fica imóvel. Ele quer fazer, ele quer ir, mas parece que o corpo não ajuda, não vai. Com Jesus foi diferente. Ele disse que eu tenho contigo, mulher, não é chegada a minha hora. Não, vamos continuar na festa. Deixa a festa correr, vamos para frente. Mas quando chegou a hora, ele não precisou mandar recado não. Olha, chama todo mundo aqui, que agora eu tenho um assunto para dizer para todos vocês aqui. Olha, o negócio aqui é o seguinte,
acabou o vinho e agora nós vamos aqui fazer o milagre do vinho. A água vai transformar vinho e vocês vão ver. Não, Jesus não fez isso. Jesus foi lá, ocultamente, sem ninguém perceber o que ele ia fazer. Diz, encher essas talhas de água. Encheu de água. Tudo bem, está perfeito, tudo cheio, tá. Tira agora um pouco dela e leva para o mestre-sala. Eu entendo que Jesus nem chegou para pôr a mão lá naquela água, nem naquelas talhas. O negócio de Jesus não era pôr a mão. Era a palavra de Jesus. Era o poder de Deus na vida dele que fazia estas operações. E tudo aconteceu. E foi. Então ficou realizado. O mestre-sala honrou aquela pessoa que estava lá, como diz aqui, deixa eu ver aqui, o mestre-sala provou a água, ele chamou o esposo e disse, olha, estou admirado com a maneira como vocês prepararam as coisas. Por quê? Todo homem põe primeiro o bom vinho, depois o inferior. Mas você não, você guardou o bom vinho para o fim. Mas não foi ele que guardou. Foi a operação de Jesus. Foi a hora de Jesus. Mas Jesus fez para beneficiar aquela família, para demonstrar ali diante dos seus discípulos qual é a hora que Deus age. Os discípulos, quantas vezes eles queriam ir assim, afoitamente? Jesus, não, calma lá, não é agora. Espera um pouco. Tudo tem a hora de Deus. Então, o que eu quero dizer com isto? Tudo tem a hora certa para acontecer. E se nós ficarmos em sintonia com a vontade de Deus, nós vamos nos movimentar na hora de Deus. E quando nós nos movimentarmos na hora de Deus, a presença de Deus vai estar conosco. O poder de Deus vai estar conosco. Milagres e maravilhas vão acontecer. E não é preciso a gente chamar a atenção, chamar o holofote e querer que as pessoas nos coloquem no lugar mais alto para que todo mundo nos veja. Não. A glória não é nossa. A glória não é para nós. A glória é de Deus. A nossa honra é de ter sido um instrumento nas mãos de Deus. E isso já é muito para nós. Já é muito para nós. Pela condição que nós somos. E Deus ainda decide contar conosco para estas situações que marcam gerações. Então é muito interessante que Deus possa nos ajudar, nos encorajar e fortalecer para que possamos aprender o tempo de Deus na nossa vida. Quantas vezes a gente se ocupa com tantas coisas, chega o tempo de Deus e a gente perde o discernimento. Deus abençoe Mauro César. E a gente perde o discernimento da hora de Deus e depois fica, mas cadê a ação de Deus? Cadê? Por que Deus não veio? Porque eu estava ocupado com outra coisa quando eu deveria esperar a hora de Deus. Como eu me ocupei com outra coisa, a hora de Deus apareceu, eu não percebi, passou. Então, com Jesus, nós precisamos aprender isso. Jesus tinha a hora certa e ninguém pôde colocar a mão em Jesus antes da hora certa. Jesus entrou no templo, as pessoas queriam apedrejá-lo, ele passou pelo meio deles e foi embora. Ninguém jogou uma pedra nele, ninguém o segurou, ninguém o agarrou, ele foi embora. E não precisou sair corrido, não. Ele saiu andando. Por quê? Porque não era a hora. Então, que coisa interessante. Tudo tem a hora. Então, tem a hora para mim, tem a hora para você, tem a hora para cada um de nós. Então, aí está o valor da nossa vida de comunhão com Deus. Porque quando nós lemos a palavra e mantemos esta vida de comunhão com Deus, estes segredos, o Senhor Deus vai trazendo ao nosso conhecimento. E nós vamos tendo experiências com Deus.
Paulo teve muitas experiências com Deus. Quantas coisas ele recebeu do Senhor. E tudo aquilo era na hora de Deus, não era na hora de Paulo. Agora eu vou sentar aqui porque eu vou falar com o Pai do Céu que agora ele vai me revelar as coisas. Não, não é assim. Eu estou na dependência. Se for a hora de Deus, eis-me aqui. Se não for, estou aqui para servi-lo também. Mas sempre chega a hora de Deus para quem se compromete com o Senhor. E demonstra diante dele a fidelidade, a lealdade, o desprendimento e a entrega nas mãos de Deus. Então, que eu e você, que cada um de nós possamos, à luz do exemplo de Jesus, procurar entender e chegar ao ponto de ter a sensibilidade e a percepção espiritual da hora de Deus na nossa vida. Porque há momentos em que nós precisamos ficar calados. Mas há momentos em que nós precisamos falar. E este momento é quando for a hora de Deus. Porque se a gente falar sem ser a hora de Deus, não vai dar resultado. Então nós temos que aprender a falar na hora de Deus. Deus está à procura de pessoas que possam tomar tempo para estar com Ele e alcançar esta afinidade espiritual de compreender que as coisas diante de Deus, elas funcionam de acordo com a vontade de Deus. Não é de acordo com a agenda e o programa do mundo, que caminha na velocidade mais alta. Mas nós vemos aí muitos acidentes por conta disso, porque falta prudência. A nossa vida com Deus, ela não caminha assim, a passos largos. Não, é no caminhar, conforme Jacó disse para Esaú quando se encontraram. Vamos, Jacó. Ele disse, não, pode ir, meu irmão, eu vou aqui no passo do gado. Um passo atrás do outro, um passo depois do outro. As coisas com Deus é assim. Nós precisamos tomar tempo para estar com Ele, ouvir dEle e aprender. As coisas de Deus não é como se faz um cursinho aí e joga matéria de 4 anos em 2 meses, você tem que assimilar tudo e não assimila, e quando você vai fazer a prova, você não é aprovado. Mas eu estudei. Mas o que adiantou? Você estudou, você leu, mas não gravou nada, não vivenciou. Então todo aquele conhecimento ficou perdido. Ao passo que na vida com Deus, é um pouco hoje, é um pouco amanhã, é um pouco depois, mas tudo que vem entra em nós e fica gravado. E à medida que fica gravado, passa a ser parte da nossa experiência com Deus. E nós vamos assim, nessa experiência com Deus. Experiências com Deus não se faz na correria, se faz na calmaria. Então é aí que nós precisamos entender, esperar a voz de Deus. Como é que foi que Deus falou com Elias quando ele tinha fugido? Foi no terremoto? Foi no vendaval? Foi na tormenta? Não. Foi uma voz mansa e delicada. O estado em que Elias estava, ele não iria ouvir o vento, ele não iria ouvir terremoto, não iria ouvir qualquer outra coisa. Mas uma voz delicada tocou a sensibilidade dele. E ele passou a ouvir o que Deus tinha a dizer para ele. Então tem coisas que é assim. Com Jesus nós aprendemos, ainda não é chegada a minha hora. Não, mas se eu não correr agora, eu vou ficar para trás. As outras pessoas vão passar à minha frente. Você está servindo a Deus por amor, por alegria, por gratidão, ou você está competindo com as outras pessoas para ver quem faz melhor? Nós não podemos competir com ninguém. Não existe ninguém igual a nós. Nós somos únicos. Nós temos que olhar para Deus, seguir o trajeto dele para a nossa vida. Para um pode dar de uma forma, para outro pode dar de outra. Lembra quando o Senhor falou sobre Pedro e João? Que João poderia ficar até quando o Senhor quisesse, e Pedro queria saber, e esse vai ficar até quando? Não compete a você, Pedro.
Os seus dias são os dias que Deus te deu. Os dias de João são os dias que Deus deu para ele. Não tem a ver uma coisa com outra. Porque eu disse uma coisa para você, você quer saber o que vai acontecer com João? Não. Se preocupa com o que eu estou dizendo para você. E deixa o João viver a vida dele. Mas nós queremos, quando Deus diz alguma coisa para a gente, e de fulano, e de Bertrano, e de ciclano, o que vai acontecer? Isso é com Deus, não é comigo, não é com você, não é com nenhum de nós. Então, só que a gente se prende a essas coisas. E ao prender-se a essas coisas, nós perdemos oportunidades de Deus. Pensamos que estamos sendo espertos, estamos ficando para trás. Ao passo que a gente poderia ficar lá, na nossa comunhão com Deus, na sensibilidade com Ele, ouvindo Ele falar, obedecendo, servindo, estando sempre disposto, abrir a boca somente na hora certa. E quando chegar sempre, só dizer, olha, o que fulano disser, você pode acreditar. Porque dali não vai sair coisa errada, não. Fulano demora para dizer, mas quando diz, pode escrever. Por que isso? Isso é o tempo. Então Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. Então, tudo tem a hora certa para acontecer. Grave isto. Procuremos viver nesta sintonia para saber o tempo da presença de Deus na nossa vida. Não é o tempo do calendário, é o tempo da ação de Deus na nossa vida. Não é toda hora que Ele nos move daqui para ali, para dizer isso, para dizer aquilo. Mas há os momentos estabelecidos por Deus para a nossa vida. Que sejamos sensíveis à voz e à direção de Deus para o nosso viver. Querendo Deus, amanhã retornaremos.